Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 37. Capítulo 287. Entrada do Novo Mundo Filial G1. O contra-almirante da Marinha Slaymabu saiu de seu escritório particular e seguiu pelo corredor, preparando-se para retornar ao quartel-general da Marinha através do elevador de carga em Mary Geoise. Slaymabu sabia muito bem que se permanecesse na linha de frente, seria difícil obter as últimas notícias do quartel-general dos fuzileiros navais em tempo real, portanto. Ele havia solicitado licença, o que lhe dava uma razão legítima para retornar. Após responder às saudações de vários oficiais e colegas, Slaymabu logo chegou ao campo de treinamento. Contra-almirante Slaymabu. Sua aparição fez com que os fuzileiros navais ali reunidos explodissem de entusiasmo, e todos eles se levantaram para prestar continência. Aos olhos deles, Slaymabu era o usuário de uma poderosa Akuma no Mi do tipologia, com força suficiente para ser um vice-almirante. Além disso, seu caráter e estilo eram excelentes. Muitos soldados e até mesmo oficiais de alta patente o tinham em alta consideração. Portanto, todos no G1 acreditavam que o contra-almirante Slaymabu logo seria promovido a vice-almirante e até mesmo se tornaria um candidato a almirante. Em cerca de 12 anos, ele poderia até se tornar um novo almirante da Marinha. Por causa disso, muitos soldados estavam dispostos a servir sob seu comando, e ele era extremamente popular. Slaymabu retribuiu as saudações com igual seriedade. Então, enquanto os soldados observavam, ele saiu pelos portões da seção G1. Enquanto Slaymabu caminhava em direção ao navio de guerra, uma voz grave o chamou por trás. Contra-almirante Slaymabu. Ouvi dizer que o senhor também está tirando licença para retornar ao quartel-general. Isso mesmo. Slaymabu virou-se para encarar quem estava falando. Diante dele estava um homem imponente de aparência rude, com quase 2,5 metros de altura, cabelo preto curto e costeletas em forma de raio. Ele usava um casaco xadrez sobre o terno, uma capa com a inscrição Justiça nas costas e óculos escuros. Vice-almirante Vergo. Slaymabu o reconheceu. Slaymabu não era estranho ao homem, como a situação no Novo Mundo estava mudando muito rapidamente. E devido aos piratas do Arcanjo e aos piratas voadores estarem atacando deliberadamente os postos avançados da Marinha, a filial G1 era a única base adequada que restava no Novo Mundo. Portanto, essa última filial era composta por vários vice-almirantes, contra-almirantes e um almirante. Vergo era um desses vice-almirantes. Na opinião de Slaymabu, Vergo causou uma impressão muito mais profunda do que os outros vice-almirantes. Além de ser um tanto esquecido, ele sempre se mostrava gentil e acessível aos soldados. Mesmo com seus colegas vice-almirantes, ele era sempre elegante. Em resumo, Slaymabu achava que era muito mais fácil conviver com Vergo do que com os outros, excêntricos, vice-almirantes do quartel-general. Ele também cuidava dele, usando sua vasta experiência para apontar as deficiências de Slaymabu durante o treinamento. Vergo parecia ter grande apreço por ele, sempre buscando maneiras de fortalecê-lo. Ele até usava seus próprios contatos de missão para expandir a rede de Slaymabu no QG, parecendo mais preocupado com a promoção de Slaymabu do que o próprio Slaymabu. Claro, seria ainda melhor se Vergo não mexesse com seus próprios interesses, tentando levar Slaymabu a sentir hostilidade em relação aos piratas do Arcanjo. Slaymabu olhou para o vice-almirante sênior, um tanto perplexo. Há algo em que eu possa ajudá-lo, vice-almirante Vergo? Sob o olhar de Slaymabu, Vergo caminhou até ele, ajeitando os óculos escuros. Não é nada. Eu também pedi licença. Que tal pegarmos o mesmo navio de guerra para o porto de Mary Geoise? Vergo se virou para Slaymabu, seus olhos indecifráveis por trás dos óculos escuros. Por que Vergo está tão focado em mim? Com essa dúvida em mente, Slaymabu concordou. Certo. Assim, economizaremos algumas despesas para a sede. Nos degraus do porto militar, a expressão impassível de Vergo se transformou em um sorriso forçado, e ele brincou. Contra-almirante Slaymabu, você é tão diligente. Fiquei chocado quando soube que pediu licença. Estas são suas primeiras férias desde que se alistou, não é? E você até dividiria um navio só para economizar dinheiro para o quartel-general. Não foi você quem me convidou, pensou Slaymabu, mas não se deteve no assunto, simplesmente assumindo uma expressão séria. Sou usuário da fruta da floresta, então raramente me sinto cansado. Estou apenas retornando ao QG para resolver alguns assuntos pessoais. Assuntos pessoais? Vergo pareceu interessado. Pode ser mais específico? Minha rede de contatos na sede é vasta. Talvez eu possa ajudar. As ações de Vergo mais uma vez fizeram Slaymabu sentir que ele estava sendo prestativo demais. Ele acenou com a mão, recusando prontamente. Não, obrigado, vice-almirante Vergo. O senhor já me ajudou bastante. Essas pequenas questões não exigem seus problemas. Vou voltar para comprar uma propriedade no quartel-general dos fuzileiros navais para um membro da família. Tenho uma irmã que vi crescer e que tem muito interesse no quartel-general e em Mary Geoise. Planejo comprar uma casa para ela para que possa visitá-la. Talvez percebendo que estava sendo muito atrevido, Vergo não insistiu. Comprar uma propriedade e registrar um parente para entrada? Isso é assunto pequeno para um oficial de patente general. Para uma estrela em ascensão como você, é ainda mais simples. Se você simplesmente pedir, provavelmente poderá até mesmo trazer sua família para morar na Terra Santa. Era comum que oficiais de alta patente quisessem que suas famílias morassem na segura sede da Marinha. Desde que a família de um almirante se envolveu em um incidente décadas atrás, esse processo se tornou excepcionalmente simples. E para Slaymabu, um usuário da Akuma no Mi do tipologia e futuro candidato a almirante, o governo mundial não recusaria, mesmo que ele quisesse estabelecer sua família na Terra Santa. Na verdade, eles provavelmente prefeririam. Os olhos de Slaymabu brilharam. Até mesmo me instalar em Mary Geoise não será problema. Correto, afirmou Vergo.
Se for esse o caso, vale a pena tentar, ponderou Sleimabu. No elevador, Sleimabu perguntou de repente, como se tivesse tido uma ideia. Vice-almirante Vergo, sempre senti que o senhor me presta uma atenção especial. Será que é só impressão minha? Na verdade, Sleimabu já tinha certeza. Ele estava certo de que Vergo queria algo importante dele. Sentia que precisava entender os motivos de Vergo logo, antes que ele aceitasse tanta ajuda que não pudesse mais recusar. As palavras de Sleimabu fizeram Vergo parar, sua expressão visivelmente se tornando complexa. Ele deu um tapinha no ombro de Sleimabu. Não pense demais nisso. Com sua habilidade e força, você tem garantia de ser um candidato a almirante, e pode até se tornar um almirante de fato. Estou apenas tentando evitar que você tome decisões erradas, para ajudá-lo a crescer mais rápido. Ele olhou para a interminável headline. Uma vez, eu também sonhei em me tornar um almirante. Mas com o passar do tempo percebi minhas próprias limitações. Não consigo ficar mais forte. Então, quero ajudar pessoalmente a formar um almirante, para compensar meu próprio fracasso. A expressão de Sleimabu também se tornou sombria. É mesmo? Ele nunca esperaria isso de Vergo. Vergo, ao ver o semblante sombrio de Sleimabu, teve um brilho estranho nos olhos. Inicialmente pensou que aquele Sleimabu, certinho, tivesse percebido seu plano e estivesse prestes a rejeitá-lo. Mas jamais imaginou que seu breve discurso faria Sleimabu confiar ainda mais nele. Vergo reprimiu o impulso de direcionar a malícia de Sleimabu contra os piratas do Arcanjo novamente. Ele sabia que insistir demais seria contraproducente. Não podia se vingar pessoalmente, então precisava guiar Sleimabu, esse jovem e promissor aliado, pacientemente para que ele atacasse os piratas do Arcanjo. Vergo não esperava que Sleimabu matasse o Arcanjo Louis. Ficaria satisfeito se ele apenas matasse os gigantes que destruíram a família Don Quixote. Se conseguisse matar o segundo em comando do Arcanjo, o monstro da neve, melhor ainda. Após algum tempo, Vergo e Sleimabu atravessaram o canal em direção ao paraíso e reentraram na primeira metade da Grand Line, quartel-general da Marinha, Marineford. Após chegar a Marineford, Vergo não tinha mais motivos para acompanhar Sleimabu e partiu. Sleimabu respirou fundo, contemplando a grandiosa e imponente fortaleza, e dirigiu-se ao centro da cidade. No entanto, assim que ele entrou na praça, um soldado do Departamento de Comunicações o encontrou na multidão. Contra-almirante Sleimabu. Por ordem do almirante da frota, todos os oficiais de alta patente devem se apresentar na sala de conferências principal para uma reunião. Não são os vice-almirantes os considerados de alta patente. Sleimabu franziu a testa. Sem dúvida, contra-almirante Sleimabu, o senhor também é um oficial de alta patente do quartel-general, disse o soldado como se fosse óbvio. Poucos minutos depois, Sleimabu entrou na sala de conferências. Sob o olhar de vários vice-almirantes, sentou-se na ponta da longa mesa. Logo em seguida, os almirantes Fugitora e Akainu, e a vice-almirante Tsuru, entraram. Todos olharam para Sleimabu antes de desviarem o olhar, perdidos em pensamentos. Sleimabu olhou em volta para os oficiais reunidos com um lampejo de confusão nos olhos. O que está acontecendo? Além daqueles estacionados no Novo Mundo, quase todos os vice-almirantes estão aqui. Enquanto Sleimabu refletia, o almirante da frota Sengoku entrou com seu ajudante. Sengoku sentou-se à cabeceira da mesa. Seu ajudante rapidamente distribuiu arquivos a todos os oficiais de alta patente. Os vice-almirantes examinaram rapidamente os arquivos. Remanescentes dos piratas do Barba Branca estão se reunindo. Todos, exceto o Barba Branca e alguns comandantes, reapareceram. Os olhos de Sleimabu se aguçaram. Quem é o alvo deles? Os fuzileiros navais que capturaram o comandante da 2ª Divisão, Teas? Ou os piratas Arcanjo que os destruíram? Na cabeceira da mesa, Sengoku observava as expressões de todos. Ele bateu na mesa, chamando a atenção de todos. Senhores, como vocês viram, os piratas do Barba Branca ressurgiram. Há pouco tempo, Kizaru e Akainu capturaram o comandante da 2ª Divisão, Barba Negra Teach, que agora está preso em Impel Down. Vamos executar Barba Negra Teach publicamente? Perguntaram-se os oficiais. Contudo, as próximas palavras de Sengoku foram inesperadas. Portanto, os alvos dos piratas do Barba Branca, além dos piratas do Arcanjo, somos nós, os fuzileiros navais. Se eles conseguirem resgatar seus milhares de homens dos piratas do Arcanjo, o próximo passo será resgatar Teas de nós. Portanto, os fuzileiros navais não lhes darão essa oportunidade. Decidimos deixar os piratas do Barba Branca morrerem naquela terra chamada Terra. Dado o ódio que nutrem, mesmo que Barba Branca seja destruído, ele infligirá perdas significativas aos piratas do Arcanjo. Os vice-almirantes ficaram atônitos. Aquilo era diferente da execução pública que esperavam. Um deles perguntou: almirante da frota, o senhor quer dizer que devemos jogar o Barba Negra Teach no território dos piratas do Arcanjo e deixar que eles se enfrentem? A resposta de Sengoku foi negativa. Não, um pirata que entra em Impel Down não tem motivo para ser libertado. Os fuzileiros navais e o governo mundial têm outras maneiras de forçar um confronto entre eles. Sengoku explicou que eles vinham se preparando para este dia. Os dragões celestiais estavam proibidos de deixar a Terra Santa. Os piratas do Barba Branca não teriam chance de imitar os piratas da Big Mom. Além disso, Sengoku não pretendia enviar nenhuma força da marinha para evitar perdas. A expressão de Sleimabu permaneceu neutra, mas sua mente estava a mil. Sengoku passou para o próximo tópico. Senhores, uma certa tecnologia do governo mundial fez um avanço. O governo mundial está solicitando amostras de sangue de todos os oficiais com patente de vice-almirante ou superior, seu fator de linhagem, especialmente de usuários de Akuma no Mi. Além dos fuzileiros navais, os Shichibukai e os grandes piratas de Impel Down também serão solicitados a fornecer sangue. Fator de linhagem de usuários poderosos? A mente de Sleimabu estava atordoada.
Capítulo 288. Nas profundezas do Novo Mundo, em uma ilha deserta perto do Cowbelt, um galeão, ostentando uma bandeira pirata, navegou rio acima com 100 metros de largura, em direção ao interior da ilha. No convés do navio, o comandante da primeira divisão dos piratas do Barba Branca, Marco, a Fênix, estava de pé junto ao parapeito, franzindo a testa para o jornal que tinha na mão. Teate. Após um longo momento, Marco largou o papel com o rosto tomado pela preocupação, e soltou um longo suspiro. Conforme o galeão avançava, seu casco cortava a correnteza do rio, agitando as ondas. O som de sua passagem viajou rio acima até um grande lago, alertando um homem-tubarão que treinava no fundo. Ele emergiu rapidamente, gritou um aviso para um homem que pescava perto de um navio almirante com proa em forma de baleia, e então mergulhou novamente, nadando em direção ao galeão que se aproximava. O homem na margem, com a expressão subitamente séria, correu para a selva para transmitir a mensagem. Poucos minutos depois, o homem-peixe-tubarão ressurgiu, observando cautelosamente o galeão enquanto este se aproximava do centro do lago. Mas quando viu Marco no convés, relaxou e nadou até ele. Com um grande mergulho, ele saltou da água e aterrissou no convés do galeão. Marco. As tripulações aliadas espalhadas pelas ilhas atenderam ao chamado do velho? Seus olhos estavam cheios de urgência, como se essa questão o estivesse incomodando há muito tempo. Desde que os piratas do Barba Branca e seus aliados se dispersaram e fugiram, eles mal se viam. Seu único contato era através de Dendemushi. O estado atual do mundo era tão caótico que até mesmo os piratas do Barba Branca, que outrora estiveram no auge do poder, mal conseguiam compreendê-lo. Big Mom e o gigante Loki, ambos considerados candidatos ao topo, caíram um após o outro. Até mesmo os fuzileiros navais que governaram o mundo por 800 anos, e os dragões celestiais perderam vários de seus melhores combatentes. Os 4 imperadores do Novo Mundo eram terrivelmente fortes, seu poder e influência absolutos. Inúmeras tripulações piratas lutavam para sobreviver nas brechas entre essas 4 montanhas. As tripulações aliadas que outrora serviram sob o estandarte de Barba Branca, mas sobreviveram à guerra, não eram exceção. Por causa disso, os comandantes dos piratas do Barba Branca nem sequer sabiam se essas tripulações aliadas ainda sentiam alguma lealdade. Marco saiu de seus devaneios e forçou um sorriso para seu camarada. Não se preocupe, Namor. Com exceção de alguns que não conseguiram sobreviver sozinhos e tiveram que se juntar a outras tripulações, o restante dos capitães se lembra de sua dívida para com o velho. Eles concordaram em ajudar a resgatar nossos milhares de camaradas. Enquanto falava, uma sombra de dúvida lhe passou pela cabeça. Ele havia notado que algumas daquelas tripulações aliadas, inexplicavelmente, haviam se fortalecido em sua ausência, o que o deixou inquieto. Esses homens extras? Marco refletiu. Será que os capitães realmente os treinaram pessoalmente? Namor, o comandante da 8ª divisão dos piratas do Barba Branca, relaxou ao ouvir as palavras de Marco, e então mostrou seus dentes afiados em um sorriso feroz. É ótimo que eles ainda se sintam leais ao velho e estejam dispostos a ajudar. Isso nos dá uma chance muito maior de salvar nossos irmãos escravizados. Marco assentiu com a cabeça com um sorriso forçado. Embora algumas tripulações estivessem desconfiadas, a maioria ainda demonstrava o mesmo respeito pelo velho de sempre, disposta a dar tudo de si. Mas seus pensamentos logo voltaram para Teat. O sorriso forçado desapareceu, substituído pela mesma preocupação profunda. Namor, percebendo seu humor pesado, também ficou sério. Marco, aconteceu alguma coisa? Marco hesitou, mas simplesmente entregou o jornal a Namor. A notícia já se espalhava por todos os mares. Qualquer um que deixasse aquela ilha deserta veria. Ele não tinha intenção de escondê-la de seus camaradas. O galeão deslizou para dentro do lago, atracando ao lado do navio almirante com proa de baleia. Na floresta, vários piratas, ao avistarem os recém-chegados, emergiram para ajudar a reforçar as amarras. Namor pegou o jornal amassado de Marco, com o coração disparado de pavor, e começou a ler. Num instante, ele ficou estupefato com as fotos, de aparência muito aromática, no jornal. Isto é, o arquipélago Sabaldi? Por que parece tão repugnante? As fotos mostravam os outrora belos manguezais salpicados de magma e uma substância amarela repugnante. Uma foto, em particular, mostrava um gigante 10 metros mais alto que os prédios, feito inteiramente dessa imundícia amarela, balançando sua mão enorme. Namor estava completamente perplexo, sem entender, mas profundamente abalado. Em seguida, seu olhar foi atraído por 2 figuras na foto que estavam claramente representadas de forma elemental. Almirante Kizaru e Akainu. Então os rumores de sua execução pelos dragões celestiais eram falsos? Mas, por que Marco parece tão sombrio? Cheio de perguntas, Namor leu o texto abaixo das fotos. No segundo seguinte, ele ficou em silêncio. Teat, ele. O desgosto de Namor foi substituído por uma expressão de choque preocupado e pálido. Ele foi capturado? Sim, é isso mesmo, respondeu Marco, supervisionando a tripulação que recolhia as velas com o rosto sombrio. Este jornal é de alguns dias atrás. A essa altura, ele já deveria estar em Impel Down. Temos que contar ao velho. Deixemos que ele decida, disse Namor após uma longa pausa. Ele e Marco desembarcaram do navio e seguiram para a floresta. Pouco tempo depois, chegaram a um pequeno conjunto de cabanas de madeira. Ao ver as cabanas que já estavam brotando folhas novas, Marco sentiu um aperto no estômago. Após aquela guerra, os piratas do Barba Branca conseguiram se reagrupar na Ilha da Esfinge, mas desde então têm sido caçados como cães, forçados a se deslocar de uma ilha deserta para outra. Esta era sua 4ª base. A notícia do retorno de Marco se espalhou, e os outros comandantes sobreviventes se reuniram rapidamente. Marco, como foi? Os outros capitães estão dispostos a se mudar conosco? Marco assentiu com a cabeça. Sim,
Tirando alguns, os outros estão conosco. Agora só precisamos esperar o nosso momento. Os comandantes suspiraram de alívio, com os rostos iluminados de entusiasmo. Os tripulantes ao redor soltaram uma enorme ovação. Que ótimo! Nossos irmãos presos podem ser salvos. Marco, contagiado pela animação deles, sentiu parte de sua própria melancolia se dissipar. Nesse instante, uma voz rouca e poderosa gritou da cabana maior: Marco, entre aqui. O silêncio tomou conta da clareira instantaneamente. Velho. O som daquela voz rouca e sofrida trouxe uma expressão de tristeza aos rostos dos piratas. Várias das enfermeiras com meias de estampa de leopardo se emocionaram. Marco subiu os degraus de madeira e entrou na cabana. Velho, o remédio que eu peguei deve ser suficiente, não é? O olhar de Marco desviou-se dos remédios e das bandagens sobre a mesa, pousando no velho corpulento encostado na cama. Sua altura original de 6,7 metros havia diminuído devido ao fato de estar acamado. Seus músculos, antes rígidos como rocha, agora estavam atrofiados. Seu peito não estava coberto de cicatrizes profundas e afundadas, e um de seus braços estava devastado pelo fogo. Seu característico bigode em forma de lua crescente havia desaparecido. Uma longa cicatriz, igual a que tinha no peito, atravessava seu rosto, cortando seu olho direito e cegando-o. Mas mesmo devastado por ferimentos, o homem outrora chamado de o mais forte do mundo, Barba Branca, ainda possuía uma presença incrível. Seu único olho bom olhou para Marco, repleto de um profundo amor paternal. Gurararara, ainda temos 1 ou 2 meses pela frente. É o suficiente. Barba Branca se levantou com dificuldade, olhando para o soro intravenoso e sentindo a fraqueza em seu próprio corpo. Seus olhos se encheram de arrependimento. Sinto muito, Marco. Acho que não consigo proteger vocês por muito mais tempo. Está tudo bem, velho. Marco respirou fundo, lutando para manter as emoções sob controle. Você já fez o seu melhor. Barba Branca sorriu profundamente comovido. Pegou um copo d'água, engoliu alguns comprimidos e perguntou: aqueles meus filhos, aqueles de quem fomos separados, eles ainda estão dispostos a lutar conosco? Marco repetiu o que havia dito a Namor. É mesmo? Os olhos de Barba Branca brilharam. Seus filhos não o haviam abandonado em seu momento de fraqueza. Para um pai, não havia notícia melhor. Gurarara. Marco, ao ver o sorriso do capitão, sentiu um leve alívio. Mas então lembrou-se das tripulações suspeitas e franziu a testa. Velho, tem algo estranho com algumas das tripulações aliadas que atenderam ao chamado. Desligado? A força deles aumentou e eles treinaram muitos oficiais novos e competentes. A expressão de Barba Branca tornou-se sombria. Provavelmente foram substituídos. Seu olhar se intensificou. Os capitães, ainda são os mesmos homens? Sim, os capitães são os mesmos homens que se juntaram a nós naquela época. Barba Branca ficou em silêncio por um longo tempo. Eles devem ter nos traído, suspirou ele finalmente. Se você conseguiu perceber que algo estava errado à primeira vista, eles, que estão com eles todos os dias, também devem ter percebido. O fato de terem permitido que essas pessoas permanecessem em suas tripulações de estudo. Após navegar por mais de 50 anos, Barba Branca já tinha visto de tudo. Ele entendeu a situação instantaneamente. Marco ficou estupefato. Ele sacou um Dendemushi. Se for esse o caso, entrarei em contato imediatamente com as tripulações leais e mudarei o ponto de encontro. Não, interrompeu Barba Branca. Você vai alertá-los. Seus olhos se encheram de um cansaço triste. Depois que nosso plano de resgate der certo, deixem que eles fiquem aqui comigo e com o Teaz. Nós daremos cobertura à fuga de vocês. Depois disso, Teaz herdará os piratas do Barba Branca e protegerá você em meu lugar. Para um pirata, a traição era um pecado imperdoável. Mas para Barba Branca, contanto que não tivessem prejudicado diretamente sua família, poderiam ser perdoados. Ele esperaria até que os espiões do governo mundial entre eles estivessem mortos. Se os capitães traidores se arrependessem, ele usaria a própria vida para garantir a fuga deles. O coração de Marco se apertou. Ele sabia que aquele era o plano do seu capitão. Mas ouvi-lo dizer aquilo de novo, e agora Teat, que havia feito uma promessa especial ao velho de ficar para trás com ele. Após um longo silêncio, Marco entregou o jornal ao seu capitão. Velho, Teaz foi capturado no arquipélago Sabaldi. Ele se deparou com Kizaru e Akainu. Ele não conseguiu escapar. O rosto de Barba Branca escureceu. Ele não disse nada, simplesmente pegou o jornal e o desdobrou. Depois de um longo tempo ele largou o papel. Professor, parece que você não poderá cumprir nossa promessa. Sinto muito. Quando sair, terá que encontrar a fruta do tremor por conta própria. Ele olhou para Marco. Depois que todos vocês conseguirem escapar e se recuperar, vão resgatar o Teaz. Já que ele está em Impel Down, os fuzileiros navais não o matarão facilmente. Ainda há uma chance. Mas, você terá que confiar na sua própria força para salvar seu irmão. Capítulo 289. Alguns dias depois, em uma varanda de um andar alto no Instituto de Pesquisa da Terra, Luiz se levantou, guardando o Dendemushi que acabará de pendurar. Ele olhou para as ruas movimentadas da cidade com um olhar pensativo. Minutos atrás, Sleimabu, parente de Helena, encontrou uma oportunidade para relatar todo o conteúdo da reunião do alto comando da Marinha. Desde o plano de usar os piratas do Barba Branca para enfraquecer as forças de Louis, até o avanço tecnológico do governo mundial e a ordem de coletar sangue. Fator de linhagem, de todos os fuzileiros navais de alta patente, Shichibukais e prisioneiros de Impel Down para algum propósito desconhecido. Os fuzileiros navais, eles estão pensando a mesma coisa que eu. Ele planejava usar Barba Branca para enfraquecer os fuzileiros navais, e os fuzileiros navais planejavam usar Barba Branca para enfraquecê-lo. Nunca nos encontramos, mas estamos perfeitamente em sintonia, não é, Sengoku? Mas, coletando o fator de linhagem dos fuzileiros navais e piratas mais fortes. Os olhos de Luiz se estreitaram. Eles estão criando pacifistas. Ou serafins.
Na linha temporal original, o governo mundial usou o DNA de Bucaneiro de Kuma para criar um exército de poderosos soldados ciborgues, os pacifistas. Eles eram fortes o suficiente para dar trabalho aos supernovas. Embora não fossem páreo para os oficiais de elite de um imperador, seu grande número os tornava uma arma formidável. Os serafins, por outro lado, foram criados usando os fatores de linhagem dos Shichibukais, combinados com DNA lunariano. Seu poder superava até mesmo o da maioria dos lunarianos, permitindo-lhes lutar em pé de igualdade com piratas que valiam mais de 1 bilhão. Mas agora Kuma, o sujeito de teste original, vivia pacificamente em uma igreja na Terra. Ele não se tornaria o experimento deles. Portanto, os pacifistas jamais seriam criados. Talvez Vegapunk criasse armas semelhantes para o governo mundial, mas elas não seriam chamadas de pacifista. Esse nome foi criado pelo próprio Kuma. Portanto, o governo mundial estar coletando fatores de linhagem agora provavelmente se devia a um novo tipo de arma, ou aos serafins. Isso significa que haverá mais de 7 serafins no futuro? Ponderou Louis, perdido em pensamentos. Nesse instante, uma voz o chamou por trás. Lord Louis, o pai terminou seu experimento. Ele está a caminho. Reiju entrou na área de descanso e colocou um bule de chá fresco sobre a mesa. Louis se virou da varanda e sentou-se no sofá para esperar. Reiju, percebendo a mesa vazia, virou-se e caminhou graciosamente em direção ao refeitório do instituto. Poucos minutos depois, a porta se abriu e Jude entrou. Ele vestia um jaleco branco, o rosto estava sujo de fuligem e ele tinha olheiras profundas. O senhor desejava me ver, Lord Louis? O mau humor de Jude, decorrente do fracasso do experimento, desapareceu instantaneamente, substituído por um sorriso forçado. Desde aquele incidente, anos atrás, Jude havia se tornado extremamente consciente da disparidade de poder entre eles. Sua atitude em relação a Louis era entusiasmada. Seu temperamento havia se acalmado tanto que até Reiju e os outros cientistas se maravilharam com isso. Ele não tratava mais a vida humana como descartável. Reiju analisou isso e concluiu que era porque havia mais de uma pessoa em terra que não hesitaria em espancá-lo até deixá-lo inconsciente se ele saísse da linha. Jude sentou-se em frente a Louis, com os olhos cheios de perguntas. Jude, disse Louis, com a voz calma, gostaria de estudar meu fator de linhagem? O cérebro exausto de Jude reiniciou instantaneamente. Um arrepio frio percorreu sua espinha. Isso é, algum tipo de teste? Sua mente trabalhava a mil. Ele não podia se dar ao luxo de dizer algo errado. Não havia esquecido que Louis tinha uma companheira de tripulação com a fruta da memória. Aquela garota de 3 olhos, Pudding, havia copiado as memórias de Vegapunk para ele. Ela poderia facilmente copiar as dele e entregá-las a outro cientista. Louis tinha um acordo com Vegapunk. Jude não era indispensável. Isso tinha que ser um teste de sua lealdade. Após um frenético esforço mental, Jude organizou suas palavras. Fator de linhagem lunariana? Eu vi os dados de Vegapunk. Lord Louis, há algo que o senhor deseja que eu faça com o fator de linhagem lunariana? Enquanto falava, ele enxugou discretamente o suor da testa. Mas a resposta de Louis o deixou perplexo. Não, meu próprio fator de linhagem. Tem pouco a ver com os lunarianos. Seu fator de linhagem tem pouco a ver com... A voz de Jude tremia, sua mente girando. O olhar de Louis se concentrou. Meu fator de linhagem guarda um imenso segredo. Se você conseguisse analisar com sucesso ao menos 1/10 milésimo dele, a recompensa seria inimaginável. Então, Jude, que tal? Encerre este contrato de trabalho, e junte-se a mim de verdade. A proposta era clara. Jure fidelidade e obtenha o direito de estudar o sangue de Louis. A mente de Jude quase entrou em colapso. As palavras simples e claras ecoavam em sua cabeça como um sussurro demoníaco e irresistível. Louis tomou um gole de chá e esperou. Nesse instante, o som de saltos anunciava o retorno de Reiju. Ela carregava uma bandeja de uvas frescas e a colocou diante de Louis. Lord Louis. Louis pegou uma uva e olhou para Reiju. Lembro que você tem uma armadura de batalha feita de um material invisível, certo? Sim. Esse é o número 3, preto furtivo, respondeu Reiju, fazendo uma pausa. Ela se perguntou por que alguém da estatura de Louis se importaria com isso. Preparem uma nova leva desse material, ordenou Louis. Entreguem para Uchi e peçam que ela entregue para Helena. A sobrancelha encaracolada de Reiju se contraiu. Um traje completo feito sob medida para Lady Helena? Ela imaginou que Helena, uma das poucas que usavam armadura, poderia estar recebendo uma melhoria. Não, disse Louis, surpreendendo-a. Apenas o suficiente para esconder seus chifres. Esconder os chifres dela? A mente de Reiju começou a trabalhar. O verdadeiro rosto de Lady Helena nunca havia sido revelado. Se sua característica mais marcante, seus chifres, também fosse escondida, ela seria capaz de se mover livremente para qualquer lugar. Reiju entendeu de repente o que eles estavam planejando. Entendo, ela assentiu. Vou preparar imediatamente. Ela saiu, e o quarto ficou em silêncio novamente, exceto pela respiração ofegante de Jude. Seu rosto era uma máscara de conflito. Louis comeu suas uvas. De repente, Louis parou, seus olhos brilhando enquanto olhava na direção do porto do instituto. Ele está aqui. Naquele mesmo instante, a luta interna de Jude chegou ao fim. Ele estivera em terra por anos. Conhecia o poder aterrador ali oculto, um poder capaz de fazer todo o governo mundial tremer. Não podia dizer quem venceria numa guerra total, mas sabia que a batalha engolfaria o mundo. A Van conferia às forças de Louis uma mobilidade aterradora. Se uma guerra eclodisse, potências como a Germa seriam esmagadas no fogo cruzado caso não escolhessem um lado. E como trabalhará com Louis durante anos, ele o conhecia muito melhor do que conhecia o governo mundial. Se Louis conseguiu fazer de Ajudin o rei de todos os gigantes, então certamente não seria pedir demais que Germa governasse o Mar do Norte depois da guerra? Bud respirou fundo, sua expressão endurecendo. Nesse caso, Germa jura lealdade ao arcanjo. Sua voz não tremia mais, estava firme, mas ele não conseguia esconder a fome ardente em seus olhos.
Lord Louis, seu fator de linhagem. Isso pode esperar, disse Louis, desviando o olhar do porto. Terminem seus projetos atuais primeiro. O objetivo de Louis era que Jude analisasse seu sangue e extraísse os aspectos compartilháveis de seu poder. Mas esse era um projeto para a longa paz após a guerra. O rosto de Jude se fechou. Ele sentiu como se tivesse sido enganado. Mas sabia que Louis não era um mentiroso. Lord Louis, o que exatamente o senhor quer que eu pesquise em seu sangue? Uma vida mais longa, para todos vocês. Uma vida mais longa? Jude ficou atônito. Como? Quanto tempo? Há mais tempo do que o governo mundial existe, respondeu Louis categoricamente. Ele sabia, desde que comera a fruta da vida, que sua própria expectativa de vida era normal, superando até mesmo a dos gigantes. Não era fruta e não era apenas seu sangue lunariano. Era o sangue de anjo. Louis sabia exatamente o que aquilo significava. Em outro mundo, alguém com o mesmo nome havia vivido por 1500 anos e ainda estava vivo. Se ele conseguisse extrair essa essência, não precisaria se preocupar com a morte de seus subordinados por velhice. É claro que com a tecnologia atual, analisar o sangue dele levaria muito tempo. Tanto tempo, aliás, que sem o ouro puro, Jude morreria de velhice muito antes de encontrarem qualquer coisa. Por isso, o ouro puro era absolutamente indispensável. Poucos minutos depois, uma figura envolta em uma pesada capa, que ocultava completamente suas feições, apareceu em uma rua repleta de lojas de doces. A figura deu um passo, e a paisagem instantaneamente ficou turva e mudou. O homem de 5 metros de altura sob a capa congelou. Quanto tempo, Katakuri? Katakuri se virou, puxando o capuz para trás para revelar seu rosto marcado por cicatrizes e sua boca com presas. Ouvi dizer que Barba Branca está liderando sua frota para a Terra. Eles chegarão em alguns dias. Eu estava preocupado com meus irmãos e irmãs aqui, com medo de que fossem pegos no fogo cruzado da fruta do tremor. Então eu vim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 290. Preocupado com seus irmãos e irmãs, refletiu Louis no último andar do instituto. Assim que chegou em terra, Katakuri dirigiu-se diretamente para a rua onde moravam os membros da família Charlotte. Ficou claro que ele estava falando a verdade. Os dois ficaram frente a frente. Katakuri olhou para Louis, que estava ainda mais alto do que antes, e sentiu uma onda de emoções complexas. Outrora, os piratas da Big Mom cobiçaram o poder dos lunarianos e gigantes, tendo como alvo os piratas do Arcanjo. Após várias tentativas frustradas de conquistá-los, seu irmão, Oven, os incriminou, o que intensificou o conflito com os piratas do Barba Branca. Em retaliação, Arcanjo enviou seu irmão para a marinha, desencadeando a guerra que levou ao colapso dos piratas da Big Mom. Mamãe e muitos de seus irmãos morreram pelas mãos da marinha e dos dragões celestiais. Incapaz de sustentar a tripulação sozinho, ele não teve escolha a não ser enviar seus irmãos restantes para os piratas das feras, do Leão Dourado e do Arcanjo em busca de segurança. Ele havia considerado os piratas do Ruivo, mas quando viu que um dos inimigos que caçavam sua família tinha o mesmo rosto que o Ruivo, desistiu da ideia e os colocou em terra. Depois disso, ele liderou seus poucos irmãos fortes restantes através dos mares para chamar a atenção, até que, finalmente, ele foi o único que restou. Katakuri sabia que a ruína de sua família era resultado direto de suas próprias decisões. A culpa não era do Arcanjo nem de Louis. Foi por isso que ele pôde ficar ali e conversar com Louis calmamente. Lord Louis, disse Katakuri com um olhar penetrante, o senhor já deve saber que Barba Branca e sua frota estão a caminho. Eu sei, concordou Louis com a cabeça. Vocês não vão evacuar os moradores? Katakuri olhou para a cidade extensa abaixo. Mesmo um Barba Branca enfraquecido, empunhando a fruta do tremor, pode desencadear um desastre natural. Seu poder pode não representar mais uma ameaça para um lutador de elite, mas os tremores secundários por si só são suficientes para destruir esta cidade, que é maior do que muitas ilhas. A resposta de Louis foi simples: fiz arranjos especiais. A espécie fantástica Gaia já havia parado de expandir a terra e estava à espreita sobre a cidade, pronta para bloquear quaisquer ataques. Katakuri aceitou isso. Era território de Louis. Ele não permitiria que fosse destruído. Ele olhou para a árvore do tesouro Adam, que abrangia o mundo inteiro. Esta árvore Adam cresceu tanto. Ele se lembrava vagamente de que ela era muito menor em sua última visita. Ficou atônito. Katakuri perguntou Louis de repente: estamos atacando o governo mundial. Você topa? Aos olhos de Louis, Katakuri era forte. Aqui da observação com visão do futuro, revestimento do conquistador e o despertar de um paramessia. Ele era mais do que qualificado para participar. Uma ação contra o governo mundial. A expressão de Katakuri mudou. Ele captou a nuance nas palavras de Louis. Nós? Quer dizer que não é só você? Ele não se surpreendeu que Louis atacasse o governo mundial, mas que alguém fosse louco o suficiente para se juntar a ele. Isso sim era inesperado. O governo mundial não entraria em colapso com um único ataque. Eles retaliariam. Qualquer um envolvido se tornaria um alvo. Os piratas do Arcanjo talvez conseguissem resistir ao golpe, mas outras tripulações, mesmo a de um imperador, teriam muita dificuldade. Ele imaginou que o único louco o suficiente seria Kaido. Louis não o deixou em suspense. São Shiki e Oshoku. O Leão Dourado? Katakuri ficou atônito. Eu tinha certeza de que era o Kaido. Kaido? Ponderou Louis. Ele seria uma boa adição, mas estamos sem tempo. A menos que ele esteja por perto. Sem tempo? Perguntou Katakuri. Quando você está fazendo isso?
Se você topar, eu te conto o plano. Tudo bem, eu topo. Katakuri concordou sem hesitar. O governo mundial e os fuzileiros navais eram os que tinham o sangue da família dele nas mãos, não Louis. Ele não tinha dúvidas disso. O momento certo, disse Louis, é nos próximos dias. Shiki já saiu de Ashinozu. A essa altura, ele já deve estar perto da headline. Ele vai arrancar Impel Down pela raiz e jogá-la em cima de Mary Geoise. Os olhos de Katakuri se estreitaram. Atirar Impel Down em cima de Mary Geoise? Uma ótima ideia. Os criminosos cruéis daquela prisão darão aos 5 anciãos e aos dragões celestiais uma surpresa desagradável. Ele sabia que o nível 6 abrigava monstros, alguns dos quais eram tão poderosos quanto ele mesmo no passado. Liberá-los no coração do governo mundial era uma jogada apropriada. Mas Katakuri franziu a testa, a frota de Barba Branca está quase aqui. Será sensato você estar em Mary Geoise? O olhar de Louis se perdeu no horizonte. Barba Branca? Ele também faz parte do plano. Claro, ele só ainda não sabe disso. Ele então olhou para Vayne. E como recompensa, devolverei a ele seu precioso filho. Katakuri seguiu seu olhar, seus olhos se estreitando ligeiramente. Cracker está com os piratas das feras. Posso contatá-lo e confirmar se Kaido está em vano. Se ele não estiver, e estiver por perto, devo contar a ele parte do plano? Não, disse Louis. Diga apenas para ele vir aqui. Ele não se importa com planos. Entendido. Nesse caso, disse Louis, não vou te impedir de ver sua família. A paisagem ao redor de Katakuri ficou instantaneamente turva. Ele não estava mais na sacada alta, mas no meio de uma rua movimentada com um aroma doce e extremamente familiar no ar. Eu fiquei muito mais forte, mas a distância entre nós não diminuiu nem um pouco, pensou ele com o coração acelerado. Ele puxou o capuz, a mente girando. Seu aqui. É tão forte que ele pode ignorar o meu e me teletransportar à vontade. Katakuri Nizan, é você? Uma voz hesitante chamou. Katakuri olhou. Estava parado em frente a uma confeitaria. Uma mulher de cabelos rosados e porte um tanto robusto estava parada na porta, tremendo, com os olhos arregalados de esperança. Sou eu, Chiffon. Ao ouvir sua voz, Chiffon irrompeu em lágrimas de alegria, rapidamente pendurou uma placa de fechado na porta e o puxou para dentro. Katakuri olhou em volta da pequena loja limpa e aconchegante e finalmente relaxou. Ele abaixou o capuz, revelando o rosto. Chiffon congelou. Nesse instante, uma figura menor surgiu por trás. Ela viu Katakuri, e o bolo que segurava escorregou de suas mãos. Katakuri Nizan. A voz de Pudding tremeu. Katakuri olhou para Pudding, que já não escondia seu terceiro olho. Ele se agachou e acariciou suavemente sua cabeça. Faz muito tempo, Pudding. Você cresceu. Mas, seu rosto. Pudding estendeu uma mão trêmula, traçando as cicatrizes abertas e irregulares que agora cobriam sua boca, seus olhos se enchendo de dor. Katakuri olhou para a expressão preocupada dela e foi transportado décadas atrás, para quando ele olhara para o rosto marcado de Brulé com a mesma expressão. Agora sua irmãzinha estava preocupada com ele. Brulé estava morta há muito tempo. Não se preocupe, disse ele, forçando um sorriso. Não dói nada. Após mandar Katakuri embora, Louis se teletransportou, reaparecendo na prisão subterrânea. Clang, clang. Na masmorra escura e fétida, ele se materializou diante dos prisioneiros. Chefe, gritaram os guardas piratas. Louis olhou além deles, focando-se em 2 celas específicas. Tirem-nos de lá. Levem-nos para a pedreira com o navio da névoa. Entendido. Logo, 2 comandantes dos piratas do Barba Branca, Diamond Josu e Iso, foram levados para fora acorrentados com correntes de pedra do mar, mantiveram a cabeça baixa, escondendo o ódio nos olhos. Sabiam que a fuga era impossível ali. Sua única chance era na pedreira. Louis os observou partir e depois desapareceu. Ele sabia o que eles estavam pensando, mas não importava. Sem a permissão dele, eles jamais sairiam de terra. Uma tempestade surgiu do nada, mergulhando o mar em escuridão. Em meio ao vento e à chuva, uma frota de navios, todos ostentando bandeiras diferentes, apareceu no horizonte, avançando em direção à silhueta imponente de terra. Na vanguarda da frota, o navio almirante com cabeça de baleia, o Moby Dick, cortava as ondas. Em seu convés, os comandantes e suas tripulações operavam o navio com semblantes destemidos. Rachadura! Um relâmpago iluminou o céu, e naquele breve e brilhante clarão os piratas o viram. Olha, no céu! Avisem o Marco e o Velho. Tem uma frota sobrevoando a área. Nos céus escuros, uma frota de enormes navios, sustentada por nuvens, descia cercando-os. Ao longo dos cascos de madeira, fileiras de canhões reluziam nos relâmpagos, seus canos girando em uníssono para mirar na frota abaixo. Capítulo 291. Nas águas ao largo de terra, uma tempestade assolava a região. Trovões, chuva e vento açoitaram uma frota de navios piratas. Nos conveses, os piratas fitavam o céu escuro, onde uma frota de navios aéreos manobrava, seus olhares uma mistura de raiva e fria intenção assassina. Percebendo que estavam cercados, os piratas aliados da frota de Barba Branca explodiram com um espírito de batalha surpreendente, preparando-se para o combate. No segundo seguinte, uma saraivada de balas de canhão flamejantes caiu do céu, uma densa cortina de morte se abatendo sobre a frota. Rápido! Ajustem o ângulo, preparem-se para revidar. Temos que abater esses desgraçados. Os piratas observavam as balas de canhão gritando com semblantes sombrios. Sabiam que uma saraivada como aquela afundaria rapidamente até mesmo um navio de guerra do nível de um Booster Call. Os piratas do Arcanjo não eram apenas uma tripulação de indivíduos com poder assustador, seus canhões também eram de classe mundial.
Somente as unidades de elite dos fuzileiros navais e algumas frotas do governo mundial conseguiam igualar seu poder de fogo. No momento em que as balas de canhão estavam prestes a atingir o alvo, passos pesados ecoaram pelos conveses. Um a um, os poderosos capitães piratas entraram em ação, saltando dos mastros e da cordoaria. Usaram seus golpes característicos para esmagar as balas de canhão no ar antes que pudessem atingir seus navios. Bum, bum, bum. Num instante, o céu acima da frota se encheu de enormes bolas de fogo. Estilhaços em chamas choveram, rasgando as velas dos navios e incendiando-os. Os capitães voltaram aos seus conveses, com o coração sangrando ao verem as velas em chamas e a tripulação ferida. Droga! Estão danificando nossos navios antes mesmo de chegarmos à costa. Enquanto isso, no convés do Moby Dick, Barba Branca e vários de seus comandantes estavam sentados, observando o céu. Isto não é bom, disse Marco, com uma expressão grave. Neste ritmo, não nos restará nenhum navio para a nossa fuga. Ele se virou para seu capitão que estava sentado em sua cadeira, conectado a um tanque de oxigênio e um soro intravenoso. Velho, devemos fazer alguma coisa? Afundar aqueles navios? Os oficiais superiores daquele desgraçado nem chegaram ainda. Quando eles aparecerem vai ser ainda mais difícil. Os outros comandantes olharam para Barba Branca, aguardando. Barba Branca olhou para seus filhos e balançou a cabeça lentamente. Não, os oficiais daquele homem são fortes e possuem imortalidade. Vocês devem conservar suas forças. Esses navios, eu dou conta deles. Barba Branca ergueu o olhar. Fiquei fraco, mas não tão fraco a ponto de lixo como esse poder ficar acima da minha cabeça. Antes que seus comandantes pudessem reagir, Barba Branca se levantou, cerrando o punho com agulhas intravenosas. Ele o revestiu com o poder da fruta do tremor e socou o ar. Caixa. No céu, os comandantes dos navios da névoa estavam ocupados dirigindo o bombardeio, enquanto gritavam em seus comunicadores. Que droga! Onde diabos está a patrulha? Como é que uma frota deste tamanho chegou aqui sem um único alarme? Tivemos sorte de nossa torre de vigia na floresta tê-los avistado, senão não teríamos sabido interceptá-los. Pelos anjos! Onde está aquele maldito tubarão e seu exército? Uma torrente de palavrões e reclamações inundou o canal. Nesse instante, um som agudo e estalante ecoou no ar. Os rostos dos piratas experientes empalideceram. Você só pode estar brincando. Barba Branca está aqui? Eles correram para os trilhos, olhando para baixo. No mar escuro e revolto, uma série de rachaduras brancas e puras apareceram na própria estrutura do ar, espalhando-se rapidamente em direção a eles. Todos apostos. Preparem-se para o impacto. Rugiu o pirata líder. O poder da fruta do tremor, nunca antes visto nos mares, disparou para o céu, envolvendo o fogo dos canhões. Bum! Com um rugido ensurdecedor, a potência estilhaçou a atmosfera, detonando os projéteis no ar. Uma cadeia de enormes bolas de fogo iluminou o céu escuro, e a onda de choque resultante vaporizou a chuva, criando uma zona de calmaria absoluta no meio da tempestade. Na frota abaixo, os piratas vibravam. Vida longa ao velho. Barba Branca permanecia de pé, imponente, seu único olho bom fitando sombriamente através da fumaça, como se pudesse ver os navios lá no alto. Seus comandantes, contudo, pareciam inquietos. Velho! Os aplausos cessaram. Uma nova saraivada de balas de canhão caiu do céu, lançando jatos de água de centenas de metros de altura para o ar. Como? Os piratas olharam incrédulos enquanto a fumaça se dissipava, revelando os navios da névoa, flutuando completamente ilesos. Impossível. Absolutamente impossível. Como eles sobreviveram ao ataque do velho? A bordo do Moby Dick, Barba Branca ficou em silêncio por um momento. Aquele desgraçado. Ele usou o poder da fruta do espaço-espaço, para aumentar a distância entre o mar e seus navios. Meu tremor não conseguiu alcançá-los. Ele conhecia seu próprio poder. Mesmo tão fraco quanto estava, aquele ataque deveria ter abrangido milhares de metros. Mas os navios, a apenas algumas centenas de metros de altura, permaneceram intactos. Não havia outra explicação. Espaço. Barba Branca ergueu os olhos com uma rara e profunda sensação de pavor no coração. A bordo dos navios da névoa, as tripulações, confusas mas aliviadas, estavam prestes a retomar o fogo quando seus canhões pararam repentinamente. Um a um, os navios da névoa, respondendo ao chamado de seu criador, despertaram. Os espíritos de seus navios assumiram o controle e, ignorando os gritos de pânico de suas tripulações, eles se viraram e fugiram em direção ao interior de terra. Ei, ei! Agora não é hora de ser teimoso, seus espíritos de navio! Gritaram os comandantes completamente perplexos. Dê meia volta, droga! Espírito máquina! Gritou um capitão em um navio distante. Prometo que da próxima vez usarei incenso de alta qualidade, não essa porcaria barata. Em resposta, seu navio acelerou, lançando todos a bordo para o convés. Em instantes, o céu ficou vazio. No mar, a frota aliada silenciou. Começaram a transferir as tripulações dos navios mais danificados. Em seguida, liderados pelos navios restantes dos piratas do Barba Branca, partiram rumo à enorme ilha ao longe. Todos sabiam o que os esperava, mas não sentiam nada além de raiva e vontade de lutar. Desembarcaram na praia selvagem. Milhares de piratas desembarcaram e marcharam para a floresta densa, rumo ao local onde seus camaradas estavam aprisionados. Marco olhou para seu capitão com os olhos cheios de tristeza. Velho, estou guiando-os para dentro. Barba Branca encontrou seu olhar. Gurarara, vá. É hora de você se tornar um homem capaz de se sustentar sozinho. Ele deu um tapinha no ombro de Marco. Sou velho e lento, mas irei atrás. Não deixarei você lutar sozinho. A visão de Marco ficou turva. Ele cerrou os dentes e saiu sem olhar para trás. Os outros comandantes lançaram um último olhar para o capitão e o seguiram.
Enquanto Barba Branca se preparava para desembarcar, um novo som veio de trás dele. Um quebra-gelo de porte médio, adaptado com enormes rodas de pás de aço movidas a vapor nas laterais, estava entrando na praia e parando em frente a ele. Uma mulher de cabelos longos e azul claros, usando um chapéu de capitão, estava de pé no parapeito e sorria. Ouvi dizer que íamos para o interior, então modifiquei meu navio. Rodas de pás movidas a vapor. Precisa de uma carona, velho? Os lábios de Barba Branca se curvaram num sorriso de alívio. Isso é de grande ajuda, fitei bem. A bruxa de gelo jogou os cabelos para trás. Somos todos piratas do Barba Branca, não é? É o mínimo que posso fazer. Naquele exato momento, na pedreira não muito longe da costa, irrompeu um motim repentino e violento. Os prisioneiros, mantidos em cativeiro por anos, de alguma forma conseguiram se armar. Liderados pelos dois comandantes do Barba Branca, Diamond Josu e Iso, os piratas, que há muito se acreditava terem perdido a vontade, reacenderam milagrosamente seu espírito de luta. Milhares de piratas aliados de Barba Branca, juntamente com outros capturados ao longo dos anos, uniram forças. Eles dominaram os guardas, expulsaram-nos e tomaram posse de toda a presa. Eles invadiram armazéns que nunca tinham visto antes, encontrando vastos estoques de alimentos e medicamentos. Então Josu e Iso estavam em um enorme arsenal escondido, olhando incrédulos para fileiras e mais fileiras de espadas, armas de fogo e canhões. Por que há tantas armas aqui? Eles não tinham medo de que caíssem em nossas mãos? Um dos prisioneiros conjecturou. Talvez fossem para os guardas para conter um motim? Eles tentaram fugir para cá antes que os expulsássemos. Quem se importa? Gritou outro, pegando uma espingarda de pederneira de repetição. Os cães gigantes voltarão em breve. Peguem o que puderem. Ei, há armas aqui dentro. No arsenal, Josu e Iso se entreolharam, um pressentimento ruim se instalando em seus estômagos. Tem algo estranho. Algo muito estranho, disse Josu com a voz grave. Se fossem para os guardas, eles estariam carregando as. E há muito mais armas aqui do que guardas. É menos como se fossem armas para os guardas. Iso pegou 2 pistolas com uma expressão impagável. E parece que foram deixadas aqui para nós. Eles suspiraram, observando os piratas invadirem o local para se armarem. Sem dúvida, isso era uma armadilha. Mas eles eram peões, sem nenhuma maneira de sair do tabuleiro. Mesmo sabendo que fazia parte do plano daquele monstro, eles tiveram que pegar as armas. Precisavam delas. Eles não perceberam os cristais tênues, quase invisíveis, incrustados nas paredes do cânion, lá no alto, formando um pentagrama gigante e ameaçador. Diretamente acima da pedreira, no interior do núcleo cristalino e oculto de Avan. Louis estava sentado em um trono maciço e ornamentado de cristal e ouro, com uma expressão indecifrável. Suas asas brancas como a neve estavam abertas, brilhando com uma luz dourada intensa. Uma chuva leve de energia caía delas, fluindo para o trono e através de condutos de cristal, alimentando o próprio Avan. Katakuri, Dasboneis e Asmodeus estavam diante dele. Aterrorizante. Katakuri observava atordoado. O trono estava visivelmente e continuamente drenando a força vital de Louis. Aquilo não parecia um preparo. Parecia tortura. Louis ignorou o olhar de Katakuri, mantendo a mente concentrada. Nesse instante, um Dendemushi em Asmodeus soou. Louis atendeu a ligação. Um Dendemushi com o rosto de Shiki apareceu. Louis, você já está pronto? Estou no Call Belt, quase em Impel Down. Assim que seu plano estiver completo, eu o executarei. Em breve respondeu Louis do trono, com voz monótona. Barba Branca já desembarcou em terra. Shiki, você tem certeza de que não há problemas por aí? Jiraaha. Impossível. Enquanto conversavam, o Dendemushi de Dasboneis tocou. Ele franziu a testa e o tirou do paletó. O Dendemushi se transformou, assumindo a aparência de um homem-tubarão. Fukabushi. Senhor Das. Por favor, informe Lord Louis. Nossos aliados nas profundezas do oceano. Avistaram algo. Está voando em direção à terra. Capítulo 292. Na vasta floresta verde, uma figura envolta em chamas azuis cruzava o céu, batendo suas asas flamejantes enquanto se embrenhava cada vez mais na mata. Marco, em sua forma de fênix, olhou para trás, para a massa de piratas que o seguia em terra, com os olhos nublados de preocupação. Além daquela interceptação no mar, aqueles caras ainda não mostraram quem realmente são. Marco sabia que aquilo era uma armadilha, mas eles não tiveram escolha a não ser acioná-la. Ao mesmo tempo, no convés do navio a vapor, Barba Branca estava de pé, com o olhar fixo na floresta infinita à sua frente. Essa missão de resgate foi ideia dele. Marco foi quem se opôs. Nos últimos anos, Barba Branca sentiu seu estado de saúde piorar. Ele tinha a premonição de que não duraria mais 2 anos. Foi por isso que insistiu e planejou essa operação. Ele sabia que se morresse, Marco e os outros não teriam chance de salvar seus companheiros. Sabia também que mesmo sem ele, suas personalidades não os permitiriam abandonar seus irmãos em terra. Eles teriam tentado fazer exatamente a mesma coisa, mas sem ele, não teriam a menor chance de sucesso. Morreriam apenas em vão. Enquanto ele ainda estivesse ali, enquanto ele ainda tivesse a fruta do tremor, eles teriam pelo menos uma última esperança desesperada. Foi por isso que Barba Branca estava apostando tudo nessa jogada final. Velho, em que está pensando? A bruxa de gelo, Fitei Bey, aproximou-se e ficou ao lado dele. A voz dela despertou Barba Branca de seus pensamentos. Ele olhou para seus filhos, marchando para a floresta. Barba Branca, você acha que essas crianças vão me odiar por tê-las arrastado para este abismo? Você sabe que muitas delas não sairão daqui vivas. Será que elas vão me odiar por tê-las matado? Ao ouvir isso, Fitei Bey colocou as mãos na cintura e balançou a cabeça, exasperada. Sério, velho?
Se pensássemos assim, por que teríamos atendido ao chamado de Marco? Mesmo sem você, jamais abandonaríamos nossos irmãos. Ela olhou para o seu capitão, já não tão jovem, mas tão gentil como sempre, e disse com alívio: na verdade, a sua presença conosco é a única razão pela qual temos alguma esperança de sucesso. Ela foi direta. Todos sabiam que era uma missão de vida ou morte, com uma proporção de 9-1. Quem tivesse medo não teria vindo. Ninguém os teria culpado. Mas eles vieram. Só isso já era prova da sua determinação. É mesmo. O olhar de Barba Branca suavizou-se e ele soltou um longo suspiro. Ele já suspeitava, mas ouvir isso da própria Fitei Bey finalmente o tranquilizou. À medida que avançavam, os piratas na floresta pressentiram uma perturbação. Diminuíram o passo, desembainhando as armas com os olhos atentos. Finalmente. Estão vindo nos deter? Durante todo esse tempo não houve emboscadas nem armadilhas. A floresta estava estranhamente silenciosa, nem mesmo animais grandes. O silêncio os deixará apreensivos. A perspectiva de um inimigo real era um alívio. Mas quando se preparavam para a luta, uma debandada aterradora de animais surgiu das árvores. Bestas gigantescas correndo em pânico atravessaram a formação dos piratas, rumando para o outro lado da floresta. Os piratas foram arremessados para longe, pisoteados no caos. Agora não é hora para isso, seus animais malditos. Rugiu um capitão. Ele saltou no ar, com o punho revestido de aqui do armamento, e socou um tigre enorme, de listras amarelas e pretas. Controlem-se. Bum! A cabeça do tigre apenas amassou. Ele cambaleou, recuperou o equilíbrio e o ignorou, fugindo como se algo o estivesse perseguindo. Que diabos? O capitão estava estupefato. As criaturas claramente estavam fugindo de algo. Elas desapareceram, deixando um rastro de caos. Enquanto os piratas se reagrupavam, ouviram gritos fracos vindos da frente. Marco, instantaneamente alerta, transformou-se em sua forma de fênix e disparou para o céu, voando à frente. Os outros comandantes trocaram olhares e o seguiram. À medida que se aproximavam, uma luz brilhante surgiu por entre as árvores. Eles emergiram da floresta na borda de um enorme cânion desmatado. Isso é, a cena que se apresentou fez com que os capitães e comandantes parassem com expressões bizarras. O que há de errado com eles? Marco, pairando acima, olhou incrédulo. Na pedreira lá embaixo, milhares de piratas com roupas esfarrapadas corriam. Corriam desesperadamente, as pernas se movendo embaçadas, o suor escorrendo pelo rosto, mas não se moviam. Corriam todos no mesmo lugar. A cena bizarra os deixou atônitos. Lá embaixo no fosso, Josu, Iso e os outros viram Marco e ficaram muito felizes. Marco. Eles não esperavam um resgate justamente quando planejavam sua própria fuga, mas então se lembraram da situação e seus rostos se fecharam em tristeza. Marco, não desça, gritou Iso. Como vocês podem ver, estamos presos. Não podemos sair. É uma armadilha. Momentos antes, eles haviam se armado e estavam prestes a fugir para a costa. Mas por mais rápido que corressem, não avançavam um centímetro sequer, como se estivessem presos em uma esteira. Tentaram quebrar essa armadilha com Aki, mas foi inútil. Vendo seus resgatadores prestes a cair na mesma armadilha, eles se desesperaram. Na borda do cânion, Marco entendeu. Este é o poder da fruta do espaço-espaço. Como aquele desgraçado conseguiu uma segunda habilidade da Akuma no Mi? Alguém rugiu. Nesse instante, uivos arrepiantes ecoaram por todos os lados. Cães gigantes de cor amarelo terra, liderados por um alfa verdadeiramente colossal, saltaram da floresta, cercando-os. Os piratas os reconheceram. São os cães da guerra. Há muito mais deles. Eles se lembravam muito bem de serem arremessados para o ar por gigantes, apenas para serem despedaçados por esses cães. Essas coisas devem ser o que as feras estavam temendo. Não há tempo para isso, rosnou um capitão, agarrando sua arma, pronto para saltar e salvar sua tripulação. Espere, gritou Marco, interrompendo. Não sabemos qual é a situação. Entrar correndo é muito perigoso. Lá embaixo, os companheiros de tripulação do capitão preso gritavam. Capitão, não. Fique para trás. Isso não está certo. O capitão tremia com os nós dos dedos brancos. Acabei de descobrir que minha tripulação estava viva. Acabei de ver você. Como pode me pedir para manter a calma? No momento em que estava prestes a saltar, uma voz estrondosa soou atrás dele. Seu filho tolo. Agir precipitadamente não resolverá nada. Velho. Barba Branca, apoiando-se em seu bisento, caminhou até a frente da multidão. O capitão que estava prestes a saltar parou, envergonhado. Barba Branca olhou para seus filhos presos com os olhos pesados de tristeza. Sinto muito, meus filhos, por tê-los deixado sofrer aqui. Naquele mesmo instante, dentro de Avain, Louis estava sentado em seu trono, que havia parado de absorver sua energia vital. Ele pressentiu a chegada de Barba Branca. Quanto tempo, Barba Branca? Enquanto ele falava, Avain, lá no alto do céu, começou a brilhar. A luz ofuscante fez Barba Branca olhar para cima. Ele ficou instantaneamente cego. Mas não hesitou. Balançou o punho que segurava o bisento e socou o ar acima dele. Caixa. A própria atmosfera se estilhaçou como vidro, obliterando as nuvens e quaisquer pássaros que sobrevoassem o local. Sua visão clareou. Mas, algo estava errado. Ele olhou para trás. Seus filhos haviam sumido. Ele olhou para baixo. Eles estavam todos dentro do cânion. O que? Como chegamos aqui? Os gritos de pânico vindos de baixo fizeram o rosto de Barba Branca se contorcer. Ele não teve tempo para pensar. Saltou do penhasco.
Marco e os outros, ainda desorientados pelo teletransporte repentino, viram seu capitão saltando em direção a eles. Ele abriu a boca para gritar um aviso, mas um clarão chamou sua atenção. Um cristal escondido na parede do cânion começou a brilhar. O quê? Fitei Bay, que também havia sido teletransportado, viu o outro. Ao redor deles, cristais se iluminaram, conectando-se em uma estrela gigante de 5 pontas. Um portal gigantesco, cobrindo todo o chão do cânion, se abriu sob seus pés. Uma poderosa sucção irrompeu, puxando Marco, Josu, Fitei Bay, Iso e todos os 10.000 piratas para dentro da fenda. Um instante depois, Barba Branca pousou. Baque. O portal desapareceu no exato momento em que seus pés tocaram o chão vazio e empoeirado. 1 segundo. Ele perdeu por 1 segundo. O cânion estava em completo silêncio. Barba Branca estava de pé, o rosto sombrio, as veias saltando na testa, tremendo com uma raiva terrível e contida. Nesse instante, uma figura com armadura pesada e amplas asas brancas desceu e pairou diante dele. Seu maldito pirralho. O único olho bom de Barba Branca, ardendo com uma fúria quase física, fixou-se no homem. Onde estão meus filhos? Louis flutuava a 3 metros do chão com a voz monótona. Quartel-General dos Fuzileiros Navais. Quartel-General da Marinha. Os olhos de Barba Branca se encheram de sangue. Ele mal conseguia conter sua fúria. Pirralho. Não é de admirar que não tenha havido emboscadas. Vocês estavam nos usando, como uma arma. Depois de décadas navegando pelos mares, essa foi a manipulação mais descarada e fria que ele já havia sofrido. Isso é um problema? Louis inclinou a cabeça, como se estivesse genuinamente confuso. Barba Branca não respondeu. Apenas encarou-o com o olhar frio. Ele entendia tudo. Seus filhos estavam no lugar mais perigoso do mundo para eles. Não tinha escolha. Iria suportar. Ao ver a carta de demissão, Louis percebeu que seu discurso preparado era desnecessário. Ele abriu um portal para o quartel-general dos fuzileiros navais atrás de Barba Branca. Então, Louis ergueu a mão. Uma luz dourada, tecida a partir de incontáveis fios, emanou de sua palma e penetrou no corpo marcado e dilacerado de Barba Branca. Os olhos de Barba Branca se encheram de desgosto, mas ele não resistiu à cura. Seus filhos estavam do outro lado. Ele precisaria de suas forças. Louis se virou para sair. Barba Branca o observou partir com um olhar gélido. Então, virou-se e entrou no portal. No instante em que ele desapareceu, uma sombra gigantesca Kaido desceu do céu. Ao ver o portal, ele não hesitou e avançou direto atrás de Barba Branca. Lá de cima, Louis pressentiu isso, seus olhos brilhando. Kaido? Ele seguiu Barba Branca até Marineford? Bem, isso funciona. Barba Branca sozinho não teria conseguido detê-los por muito tempo. Adicionar Kaido é perfeito. Em seguida, ele ordenou que a van Intelli transportasse o restante da equipe para longe dali. Agora sozinho, ele pegou o Dendem Mushi, que ainda estava aberto, e o entregou a Shiki. Os fuzileiros navais estão ocupados. Nosso plano pode começar. Faça Impel Down voar, Shiki. Capítulo 293. Grand Line, quartel-general da Marinha. Um ronco suave ecoou pelo escritório do almirante da frota, fazendo o rosto de Sengoku escurecer enquanto ele tentava trabalhar. Sua mão, que segurava a caneta, tremia enquanto ele lutava para conter a raiva. Ele virou a cabeça, encarando Garp, que dormia profundamente em seu sofá particular. Garp. Sengoku rugiu, batendo as mãos na mesa. O grito repentino fez Garp acordar sobressaltado. Ele caiu do sofá no chão. Pensei que estávamos sob ataque. Garp murmurou, esfregando os olhos. Percebendo que era apenas Sengoku, bocejou e começou a se deitar novamente. Encontrei um bom garoto na nova turma. Passei a noite toda treinando. Preciso de um cochilo. Saia daqui. Os olhos de Sengoku estavam praticamente saltando das órbitas de raiva. Puru puru puru. Nesse instante, o Dendem Mushi na mesa de Sengoku tocou. O que é isso? Sengoku lançou um último olhar fulminante para Garp antes de pegar o telefone. A voz do outro lado da linha era frenética. Almirante da frota. Enies Lobby está sob ataque. Uma saraivada de tiros e explosões crepitou pela estrutura em forma de caracol. Enies Lobby. O rosto de Sengoku empalideceu. Ele imediatamente exigiu. Quem é o atacante? Quantos são? Seu grito ecoou pelo escritório, fazendo Garp se sentar, com os olhos ainda pesados de sono. Aquele lugar. Está sendo atacado de novo? Garp bocejou. Ele se lembrava vagamente da última vez, quando aqueles 2 capitães guerreiros gigantes souberam que seus camaradas haviam sido enganados, em seguida, destruíram a ilha. Quem atacaria Enies Lobby agora? Enquanto refletia sobre isso, ouviu a voz de Sengoku tensa de incredulidade. O quê? Os culpados são a tripulação do Chapéu de Palha? Meu neto. Garp olhou fixamente, e então seu rosto se abriu em um largo sorriso. Ha ha ha. Esse é o meu neto. Ele é realmente capaz. Garp. É a sua família de novo. Sengoku explodiu. Ele ordenou ao seu ajudante que contatasse Fugitor em Água 7, depois avançou furioso, agarrou Garp pela gola e começou a sacudi-lo violentamente. Por que sua família sempre causa catástrofes? Buahaha. Não tem jeito. Garp riu com lágrimas de alegria nos olhos. Deve ser genético. Sengoku estava prestes a expulsar Garp de seu escritório quando uma terrível premonição o atingiu de repente. Instintivamente, ele olhou pela janela em direção à praça principal. Em suas mãos, a expressão de Garp também se tornou sombria. Ele se desvencilhou facilmente do aperto de Sengoku e caminhou até a janela. No segundo seguinte, a premonição dele se concretizou. Um cristal, escondido num canto da praça, foi repentinamente lançado ao ar e explodiu, abrindo um enorme portal estrelado. Antes que os fuzileiros navais perplexos na praça pudessem reagir, uma enxurrada de figuras escuras começou a cair do céu, atingindo o centro de Marineford.
Ataque de piratas, gritou um recruta novo com as pupilas contraindo ao reconhecer os homens que se levantavam às pressas. Os outros novos recrutas se puseram em posição de sentido, sacaram suas armas e atacaram os piratas. Um alarme estridente soou por toda Marineford. Os rostos dos soldados empalideceram enquanto corriam para os arsenais. Os fuzileiros navais mais antigos e os moradores, ao ouvirem aquele som pela primeira vez em mais de 20 anos, foram transportados de volta àquela noite terrível. Em outro escritório, o almirante Akainu ouviu o alarme, ajeitou o boné na cabeça e saiu. Na janela, Sengoku e Garp estavam lado a lado, com semblantes sombrios enquanto observavam o portal se fechar de repente. Os olhos de Sengoku se fixaram em um homem envolto em chamas azuis. Esse é Marco a Fênix. O que significa que estes são os piratas do Barba Branca. Aquele monstro, ele usou sua fruta do espaço para teletransportá-los para cá. Quando foi que ele plantou uma coordenada em Marineford? Não tínhamos ideia. As mãos de Sengoku cravaram-se no parapeito de madeira da janela, um lampejo de alívio sombrio em seus olhos. Ao lado dele, o casaco Justice de Garp estalou. Esses novos recrutas estão se metendo em algo muito maior do que podem lidar. E se eles estão aqui, então Barba Branca também estará. Ei, piratas! Rugiu Garp, saltando do parapeito da janela. O que vocês pensam que estão fazendo com meus alunos? Ele caiu em direção à praça, mas no ar, sua expressão mudou novamente. Outro portal se abriu no céu, e uma figura gigantesca saltou de dentro dele, aterrissando no meio de Marineford. Barba Branca. O rosto de Sengoku escureceu de uma forma impossível. Ele arrancou seu próprio casaco da justiça, preparando-se para se juntar a Garp e acabar com aquilo rapidamente. Mas quando ele estava prestes a saltar, uma terceira figura gigantesca caiu do portal. Kaido das Feras. Sengoku já não estava mais calmo. Droga, ele também está aqui? Temos que enfrentar dois monstros de uma vez? Contra a Barba Branca sozinho, ele estava confiante de que poderiam vencer com perdas mínimas. Mas com Kaido na jogada, mesmo que os fuzileiros navais vencessem, Marineford seria destruída. O tremor secundário afundaria a ilha. Sengoku se virou bruscamente com os olhos vermelhos de sangue e rugiu para seu ajudante. Agora, diga a Tsuru para organizar a evacuação. E traga a fugitora de volta. O auxiliar não respondeu. Ele estava olhando fixamente, com o rosto uma máscara de terror pálido e absoluto. Almirante da frota, um relatório dos navios perto de Impel Down. Eles estão dizendo que Impel Down foi atacada. Os navios, eles estão confirmando a prisão. Ela desapareceu. Sumiu sem deixar rastro. A voz e as mãos do auxiliar tremiam. A visão de Sengoku escureceu. Ele quase vomitou sangue. Como assim sumiu? Como assim desapareceu sem deixar rastro? Enies Lobby. Marineford. A grande prisão. Todas as três grandes instituições foram atacadas ao mesmo tempo. O que está acontecendo? As catástrofes simultâneas fizeram até mesmo o almirante da frota sentir um pavor arrepiante. O mundo está acabando. Na praça, a Barba Branca brandiu seu bisento, lançando vários oficiais da marinha para longe. Ele se virou para seus filhos. Marco, reúna seus irmãos e recue. Eu o segurarei. Mal suas palavras haviam se dissipado quando uma voz fria cortou o caos. Vocês invadem o quartel-general da marinha e acham que podem simplesmente sair impunes? Não acham isso um pouco arrogante, piratas? Akainu em seu traje vermelho avançou, um charuto na boca, os olhos gélidos. Nenhum de vocês sairá daqui vivo. Atrás dele, os oficiais da facção radical prepararam suas armas, com intenções assassinas evidentes. No céu, um enorme dragão azul foi arremessado contra o chão, caindo na praça. Da nuvem de poeira, Kaido emergiu em sua forma híbrida, com seu canabo apoiado no ombro. Ele esfregou desplicentemente a bochecha onde Garp o havia atingido. Então este é Marineford? Pensei que Luffy finalmente ia lutar comigo. Ah bem. Seus olhos de dragão, flamejantes e excitados, percorreram o campo de batalha, pousando em Akainu, Garp e Barba Branca. Um sorriso feroz e insano se abriu em seu rosto. Isso também é bom. No segundo seguinte, Sengoku, brilhando em dourado, caiu no centro do campo de batalha. Vice-almirantes e contra-almirantes, aniquilem os piratas do Barba Branca, trovejou sua voz. Todos os demais tripulantes evacuem junto com os residentes. A guerra começou. Entretanto, no alto do Call Belt, a estrutura escura e do tamanho de uma cidade, Impel Down, flutuava no céu, escondida entre as nuvens. Lá no fundo, Ace, Oshoku e Shiki caminhavam pelos níveis mais baixos. Atrás deles, robôs arrastavam guardas, jogando-os em portais. Ace observava os prisioneiros comemorando em suas celas com a mão na espada. Ei, Shiki, será que podemos mesmo soltar todos esses caras? O mundo vai virar um caos. Jiraaha. Shiki acenou com a mão desdenhosamente. O trabalho deles é destruir Mary Geoise. Não é um lugar onde se possa simplesmente entrar e sair. Além disso, você acha mesmo que Louis mandou esses robôs para lutar? Não são? Perguntou Ace, confuso. Você é idiota? Oshoku deu um tapa na cabeça dele. Você realmente acha que podemos derrubar o governo mundial? Louis está apenas nos usando para sondá-los e enfraquecê-los. Ele jamais comprometeria suas próprias forças preciosas. Então por que você concordou em ajudá-lo? Porque lhe devo um favor, é por isso, disse Shiki, com a voz carregada de arrogância. Não sou uma boa pessoa, mas pago minhas dívidas. Eles continuaram descendo, libertando piratas pelo caminho, piratas que não faziam ideia de que estavam a 10 mil metros de altura. Eles finalmente chegaram ao nível 6. Os passos ecoaram no silêncio sepulcral, despertando as lendas ali aprisionadas. Shiki, o leão dourado. O cenário explodiu. Figuras surgiram das sombras, correntes tilintando. Leão dourado, você voltou. Conquistou este lugar? Deixe-me sair. Serei seu subordinado leal. Almirante Shiki, sou eu. Veio me salvar? Eles também notaram os outros. Oshoku.
E o garoto ao lado dele, o rosto dele me é familiar. Shiki abriu os braços, sorrindo. Jiha! Isso mesmo. Estou aqui a pedido especial para libertar todos vocês. Mas, ainda não. Impel Down ainda estava no Call Belt, longe da headline. Os prisioneiros, muitos enlouquecidos pelo confinamento, comemoraram efusivamente. Oshoku e Ace observavam com os rostos impassíveis. Shiki ignorou a multidão e caminhou até uma cela específica. Ele olhou para a figura enorme encostada na parede do fundo, com os olhos fechados. Quanto tempo? Bullet com. Douglas Bullet abriu os olhos, encarando-os. Leão Dourado, Oshoku, e... Seu olhar recaiu sobre Ace e em seguida sobre a espada em seu quadril. Você? Meu nome é Porgas de Ace, disse Ace, sorrindo e tirando o chapéu. Prazer em conhecê-lo, Bullet. Oshoku os ignorou e foi procurar outros recrutas em potencial. Eles precisavam fortalecer suas forças para a inevitável retaliação, e para o dia em que se voltariam contra Louis. Shiki olhou para Bullet, que estava mais maduro, e foi direto ao ponto. Vou te perguntar, Bullet. Quer se juntar à minha equipe? Bullet apenas lançou-lhe um olhar de relance. Sua equipe? Isso mesmo. Shiki cruzou os braços, seus cabelos dourados e kimono esvoaçando, irradiando a aura de uma lenda. Entretanto, na Terra Santa Maria Geoise, os 5 anciãos receberam os relatórios. Todas as 3 principais instituições do governo mundial atacaram exatamente ao mesmo tempo. Temendo que a Terra Santa fosse o próximo alvo, colocaram Mary Geoise em alerta máximo. Todos os portões foram selados. O comandante-em-chefe Kong assumiu pessoalmente o comando das defesas. Dentro do castelo de Pangeia, diante do trono vazio, Imo sentou-se, lendo os relatórios em silêncio. Abaixo do trono, os 5 anciãos ajoelharam-se, com as testas pressionadas contra o chão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.